Era um belo sábado de sol e as nossas férias começaram com uma disposição alegre e leve. Eu estava sentada no banco de trás de um jipe, com a cabeça cheia de expectativa e excitação. O meu marido, com a sua habitual boa disposição, conduzia-e, ao seu lado, no banco da frente, sentavam-se os nossos melhores amigos, um casal com quem tínhamos muitos momentos altos. Lembro-me de ouvir gargalhadas quando percebi que não tinha espaço suficiente no banco de trás e, rindo, agachei-me no colo do meu amigo Lucas. Ele era um moreno musculado com um brilho travesso nos olhos e, apesar de já não termos uma relação próxima há algum tempo, tudo isto me trouxe recordações da nossa juventude, de como ele me amava loucamente e eu o via como um brinquedo divertido para os meus caprichos. Lucas sempre sonhou em ser bem-sucedido e agora, sentindo o seu calor à minha volta, não pude deixar de reparar na sua mudança. Tornará-se um homem de negócio sério e estava a criar a sua própria empresa, e no meu coração senti que talvez tivesse cometido um erro ao deixá-lo partir. Lembrei-me de como tinha sido fácil e interessante com ele, ao contrário do meu marido que, apesar de todos os seus cuidados constantes, se tinha tornado algo rotineiro e vulgar. Naqueles poucos minutos, sentada ao colo do Lucas, senti a falta que me fazia aquela paixão. Enquanto conversávamos sobre os planos para o dia, a minha mente resistia e lutava contra os sentimentos que surgiam. A cada nova curva da estrada, o meu corpo reagia ao calor de Lucas e o meu coração afundava-se ao lembrar-me de como ele era quando me apaixonei pelo seu sorriso. Cada conversa que tínhamos lembrava-me o tempo em que éramos jovens e despreocupados, sem pensar no futuro. Na praia, enquanto o sol brilhava suavemente, senti algo especial no ar. O sol brilhava na água e as nossas filhas divertiam-se a brincar na areia. Saboreei o momento, mas o meu olhar voltava-se cada vez mais para o Lucas, que me parecia diferente, masculino, confiante, com o seu próprio sucesso, que era literalmente inebriante com o seu charme. Já não conseguia deixar de pensar no nosso passado, em como seu amor lhe tinha sido dado com tanta sinceridade, e sentia-me cada vez mais fria em relação ao meu marido. Apercebi-me de que a vida com ele era estável, mas essa estabilidade mundana desgastava-me. Nos momentos em que tentava captar a minha voz interior, os sons do mundo à minha volta pareciam dissolver-se no silêncio. A tensão pairava no ar e o conflito interior fazia-me pensar se teria perdido a centelha viva, a paixão que outrora se acendera no meu coração. Quando o sol começou a pôr-se e as ondas sussurravam suavemente sobre o amor, Lucas chamou-me a atenção quando me viu. Ali estava ele, o moreno musculado que eu outrora não sabia como abraçar. Ele sorriu, e um brilho nos seus olhos fez-me lembrar os momentos em que me senti viva. Agora, já não podia ignorar a atração que se estava a sentir de novo. Os nossos olhares cruzaram-se e senti um arrepio a percorrer-me a espinha. O meu coração bateu mais depressa. Procurei conforto no olhar do meu marido, que estava a conversar com a nossa filha, mas, naquele momento, só conseguia pensar no Lucas. A ideia de ele se tornar bem-sucedido e atraente tornava-se mais intrusiva a cada momento que passava. Ainda assim, as piadas e as gargalhadas que costumavam unir-nos reapareceram na minha mente como uma recordação da nossa juventude. E por mais que eu tentasse voltar a concentrar-me na minha vida estável, a tensão entre mim e o Lucas tornava-se cada vez mais palpável. Preenchendo o espaço envolvente, o cheiro do mar de verão e da areia quente parecia lembrar-me como era importante seguir os meus desejos. Sentia fios invisíveis entre nós, ligando-nos de novo, duas pessoas que outrora tinham significado muito uma para a outra. No momento em que o frio da noite nos abraçou suavemente, apercebi-me, este não era apenas um breve encontro. Era mais do que eu alguma vez esperara. No meio de uma escolha interior, na procura do meu verdadeiro eu neste mundo que tentava impor-me regras, foi neste olhar para o Lucas que descobri que, por vezes, é preciso arriscar e deixar o coração falar. O sol desapareceu no horizonte, o mar acalmou e o silêncio fez-se sentir quando percebi que talvez fosse a altura de deixar os meus medos de lado e ir atrás do que realmente precisava. Por mais difícil que fosse, tinha certeza de que esta seria a minha história, a minha escolha. E nesta nova viagem esperava encontrar o meu verdadeiro eu. Quando fechei a porta, quando voltei a estar sozinho em frente dela, o ar à minha volta pareceu congelar.
A excitação tomou conta de mim, chamando-lhe trepidação, embora fosse essencialmente um arrepio que percorria todos os meus músculos como uma corrente elétrica. Encostei-me à porta, com o pulso a bater-me nas têmporas, e uma tempestade de sentimentos contraditórios irrompeu dentro de mim. As palavras de Lucas, cheias de calor e sinceridade, não me saíam da cabeça. Trouxeram-me recordações de como ele tinha sido, jovem e despreocupado, mas agora era um homem maduro, confiante e desejoso de fazer parte da minha vida. Apanhei-me a fixar o seu olhar sem pudor, procurando uma resposta nos meus olhos. Era como descer um penhasco, sem perceber onde é que se ia parar ao fundo. Tudo o que tinha acontecido atingiu-me com uma onda de memórias, o riso, o estilo penetrante do seu sorriso e a forma como o seu corpo irradiava literalmente força quando ele estava por perto. Apercebi-me que estava a perder o controle na sua presença, que as minhas pernas tremiam e que uma insatisfação mais antiga se movia no meu coração. O meu otimismo e os meus sentimentos pelo meu marido estavam a desmoronar-se sob o peso desta intensidade. Estava gelada, o meu coração dividido entre a estabilidade e o desejo desconhecido. Como é que eu não podia deixar passar aquela atração palpável? Um toque dele e eu estaria de volta àquele canto da minha juventude, onde tudo parecia possível e o mundo estava cheio de esperança. Lembrei-me de como eu e o Lucas tínhamos vagueado pelas ruas de neon à meio da noite, rindo, elogiando-nos um ao outro e sonhando com um futuro que mais tarde se transformou em memórias. Mas agora, quando ele estava à minha porta, todos os sentimentos antigos me enchiam de novo. Era como se estivesse a percorrer novamente o mesmo caminho com uma nova perspectiva. Cobri os olhos, deixando a minha imaginação evocar imagens do passado, os seus braços à minha volta, os seus lábios a rir, sussurrando palavras que permaneciam nas profundezas da memória. A sua presença começava a provocar uma tempestade na minha alma, e eu tinha medo. Estaria eu preparada para isto? Era como se a minha voz interior me estivesse a sussurrar que qualquer movimento em frente poderia ser entendido como traição. Mas outra voz, mais corajosa, vinda de trás de mim, sugeria: e se tiveres esperado toda a tua vida por isto? Conseguia sentir os meus nervos a começarem a desgastar-se, e a minha excitação aumentava a cada segundo. Medo, ansiedade, estavam todos a fundir-se num só fluxo, e isso refletia-se também na minha respiração. O meu rosto ardia, as minhas bochechas ardiam por ainda ter o seu cheiro e o calor do seu corpo na minha mente. Imaginei-me de novo ao lado dele, deixando que todas aquelas sensações me envolvessem por completo e, nesse instante, a confusão interior foi substituída por um fogo de desejo brilhante e consumidor. Voltei-me para trás, tentando perceber o que se passava no meu coração. Como era possível que eu, em minha casa, estivesse a dar de caras com sentimentos que eram uma floresta escura dentro de mim? Era tão errado e tão excitante ao mesmo tempo. Demorei muito tempo a recompor-me. Cada sussurro, cada som do ambiente à minha volta parecia alto e intrometido na minha louca sinfonia de sentimentos. E então, de repente, senti o apelo do meu coração, considerar a possibilidade. Mas, mais uma vez, qual era o preço a pagar por isso? Eu era casada, tinha um marido que, apesar de aparentemente aborrecido, se preocupava com a nossa família. Sentia o traço russo na minha consciência, era difícil encontrar desculpas para mim. Tal como um comandante que organiza as suas cartas durante uma batalha, tentei perceber se as minhas escolhas deviam vir de algo importante: paixão, liberdade e talvez perigo. Após uma série de reflexões, decidi dar um passo atrás e deixar a incerteza atrás daquela porta. Algo me dizia que, se abrisse agora, seria o início de algo espantoso e, ao mesmo tempo, catastrófico. Senti um formigueiro nos lábios à percepção de que tal intimidade e compreensão poderiam ser minhas se eu cedesse. Respirei fundo mais uma vez, planeando reunir os meus pensamentos. Lucas era um homem bom que sempre se manteve para além do incompreensível. Decidi que, afinal, talvez fosse a altura de falar e dissipar os meus receios. No entanto, outros fragmentos de dúvida agitavam-se no meu interior, tornando este passo mais difícil. Não sabia se podia ir mais longe. Finalmente, recompus-me. Fechando os olhos para os momentos da minha juventude, dirigi-me para a porta,
mas no último momento congelei, escutando o meu coração. Sinceramente dominado pelo medo, que me sussurrava: demora o tempo que for preciso, conhece-te melhor antes de abrires um novo capítulo. Lembrei-me de como todos nós mudamos e do facto de que, sem uma abordagem cuidadosa, seria impossível passar simplesmente para o novo. Reunindo as minhas forças, decidi que o tempo para a introspeção não tinha passado, precisava de uma visão mais estreita para sair das sombras do passado e seguir em frente. Com a porta fechada atrás de mim, aquela ligeira indefinição permaneceu, mas, infelizmente, teve de esperar. Eventualmente chegará um momento na minha vida, e espero que esse momento seja o correto. Desde que seja o momento certo, sem apagar a faísca que se acendeu no meu coração. O meu olhar desviou-se para o radiador, onde o cheiro a maresia já pairava no ar. Eu sabia que um dia teríamos de enfrentar a verdade. Naquele momento, encontrei a minha força. A minha viagem estava apenas no início e, algures no meu íntimo, já alimentava a esperança de que este seria apenas o início da minha busca sincera. Afinal, por vezes, para nos encontrarmos a nós próprios, temos de encontrar primeiro alguém que nos ajude a descobrir o verdadeiro significado do amor. Fiquei em frente ao espelho, tentando lidar com os meus próprios sentimentos, que não conseguia afastar. Mas, para minha grande surpresa, quanto mais tentava mantê-los à distância, mais eles se inflamavam. Não podia continuar a ignorar a tempestade de emoções que me estava a rasgar por dentro. Para de te esconderes, pensei, e preparei-me para tomar o destino nas minhas próprias mãos. Lembrei-me do fato de banho cor-de-rosa que tinha comprado no ano passado. Estava na minha mala como uma recordação esquecida de um verão despreocupado. Como se uma voz interior estivesse a incitar-me, puxei-o rapidamente para fora, apreciando a forma como as tiras finas tocavam suavemente a minha pele. Era o meu uniforme de liberdade e, naquele momento, senti-me pronta para uma nova aventura. Olhando-me novamente ao espelho, vesti este fato de banho e, apesar de ser um pouco ousado, deu-me confiança. Coloquei um batom delicado para realçar os meus lábios. Não conseguia acreditar que estava a quebrar as minhas próprias regras tão facilmente, mas talvez fosse disso que eu precisava, libertar-me das amarras e abraçar o momento com todo o meu coração. Peguei no meu telemóvel e enviei uma mensagem ao Lucas: estou com muito calor e quero refrescar-me um pouco. Podes vir cá a casa por um minuto. O meu coração acelerou quando carreguei no botão enviar. Parecia arriscado e excitante ao mesmo tempo, como entrar num mundo desconhecido. Em breve a porta estava entreaberta e Lucas entrou com um ligeiro sorriso. Os seus olhos encontrarão-se com os meus naquele instante, com perplexidade e interesse genuíno, e a sua expressão revelava que ele estava pronto para algo especial. Senti o meu coração aquecer de novo, cada passo que ele dava fazia-me ferver o sangue. Levantamo-nos os dois, hesitando um pouco, e de repente os seus braços rodearam-me suavemente a cintura. Ele passou os dedos suavemente sobre a minha pele primeiro, e a minha mente encheu-se de pensamentos de como seria bom esquecer todos os medos e esgueirar-se para este novo mundo de abertura e calor. Toquei-lhe suavemente na face e, nesse momento, o mundo à nossa volta pareceu desaparecer. Sem regras, sem limites. Estás fantástica, disse ele, com a voz cheia de admiração. O leve toque dos seus lábios na minha bochecha provocou uma onda de arrepios. Perdi-me no momento, sentindo o seu calor a penetrar na minha alma. Lucas puxou-me para mais perto e os nossos lábios encontrarão-se. O beijo foi hesitante no início, mas depressa se transformou num jogo hipnotizante. Os nossos corações batiam em uníssono. Cada toque de fogo acendeu-se dentro de mim, como se abrisse a porta a todos os desejos escondidos que há muito tinha reprimido. Sentia as minhas pernas a tremer e só queria uma coisa: afogar-me nesta onda de paixão, livre e sem restrições. Entramos silenciosamente na casa de banho, fechando a porta cuidadosamente atrás de nós. A água corria da torneira, enchendo o espaço com um leve assobio, como se nos envolvesse nos sons da intimidade. Sabíamos que ninguém nos iria incomodar, apenas o zumbido da nossa respiração e a queda de água permaneciam ao longe, animando-nos neste silêncio momentâneo.
Lucas aproveitou cada momento, envolvendo os seus braços à volta dos meus ombros e os nossos lábios continuaram a encontrar-se com uma paixão renovada. Senti as suas mãos a explorar as minhas costas, subindo e descendo suavemente sobre a pele macia. Era como se ele quisesse memorizar cada curva do meu corpo, para gravar este momento no seu coração. Eu sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, sussurrou ele, afastando-se dos meus lábios por um momento para me olhar nos olhos. Nas suas palavras estava o conhecimento de que ele estava à espera deste momento há muito tempo, e isso aumentou a minha confiança. Eu também, sussurrei, sentindo o tempo parar. Tudo parecia tão correto, tão definitivo e, no entanto, tão novo. Era como se finalmente houvesse espaço para todos os sentimentos que eu tinha estado a esconder dentro de mim. Ficamos ali, nos braços um do outro, alheios ao mundo fora da porta, acessível apenas a nós os dois. Apercebi-me de que o espírito de liberdade que procurava há tanto tempo estava agora num simples toque e num momento leve de absoluta intimidade. E mesmo quando a água tocava suavemente os nossos corpos, lembrando-me que levava a verdadeira harmonia na minha alma, eu sabia que este encontro seria um marco na minha vida. No momento em que Lucas me puxou de novo para junto dele, fiquei convencida de que, mais uma vez, a emoção pura estava a explodir entre nós. Sentia-me de novo no limite dos meus desejos, o fogo a arder dentro de mim, e talvez agora fosse a altura de confiar neste momento. Eu sabia que esta noite seria o início de algo novo, algo que eu sempre tinha procurado mas nunca tinha conseguido encontrar.